Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre o gramado de São Januário, que foi trocado, começou a ser trocado ontem. Vamos falar também sobre a mídia vascaína. Vocês repararam que pararam de falar sobre, pelo menos, cobrar alguma movimentação em torno de um novo investidor? Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo e se essa quarta, a outra, a bola rola e como rola em Porto Alegre, Grêmio e Vasco. É 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou, como preferir, 16ª rodada do retorno. No turno, aqui em São Januário, 0-0, com os dois times tendo oportunidade de gol. Teve uma ocasião que o Grêmio estava melhor, teve uma ocasião da partida que o Vasco estava melhor, mas ninguém soube converter em gols. Vamos ver agora no retorno. Bom, e uma recomendação da empresa World Friend, que faz o gramado de São Januário. O gramado do estádio começou a ser trocado nesta segunda-feira para dar tempo no novo gramado. Está tudo ok para a partida no dia 29 contra o Internacional, lá na Colina Histórica. Né? Um gramado que deve ficar show agora no jogo contra o Inter, né? E o Vasco acatou a recomendação da empresa. Vamos ver o jogo contra o Inter, um gramado novo, esperamos estar bom estado, ou de preferência excelente estado, para que tenhamos um bom espetáculo lá contra o Internacional. Bom, a última, desculpem, a última vez que se falou de um novo investidor, concretamente, foi quando o colega Fábio Avezedo entrevistou o Felipe Carregal, que ele soltou, eu não vou dizer pérola, mas uma coisa difícil de você definir o que é um investidor avançado, mas não, ele está avançado e fechado, mas não fez proposta. Bom, aí foi uma onda de especulação, quem seria esse novo investidor, e dali também rolou quando veio a público um empréstimo de 80 milhões da Crevisa. Não se falou que era um empréstimo a porte, como a 77 fez na época que estava comprando o futebol vascaíno, mas se especulou que a Crevisa irá comprar o seu novo investidor do futebol vascaíno. A Leila veio a público negar, inclusive o presidente do Flamengo tem um temor que isso aconteça. O Palmeiras eu até entendo que seria, eles veem isso como um conflito de interesses, embora a Crevisa não é mais patrocinadora do Verdão, agora uma empresa de casa de apostas. Ainda tem, com todo respeito aos colegas, que a maioria tem como patrocinador uma empresa de aposta, mas ainda tem aquele trauma da máfia do apito de 2005, que teve uma porrada de jogos que terão que ser refeitos, né, que ainda esses jogos PET não era regulamentado aqui no Brasil, deveria ter mais uma regulamentação ainda melhor, né? Mas era proibido na época,
mais uma pet gringa, fez apostas, né, e comprou um árbitro, que depois foi revelado tudo, inclusive, não lembro quem fez o furo, se foi o André Rizek, hoje na Sport TV, na época ele era da Placar. Teve o Marcelo Rezende, que falou pela TV Globo, essa denúncia da máfia do apito. Mas, enfim, tomei um trauma com o pet, né, devido a isso, que além de ser casa de apostas, né, vicia, tem gente que deixa de comprar roupa para ficar apostando, né? Eu, uma vez por mês, até jogo da Mega Sena e olho lá. Mas tem gente que é muito viciado em jogos de azar. E olha que eu nem sou religioso, muito longe de ser religioso, mas hoje a maioria dos clubes são patrocinados com empresa PET, né? O próprio Vasco é patrocinado por empresa PET, então não é mais conflito de interesse a Crevisa patrocinar o Vasco, né? Ser nova investidora do Vasco. Mas a Leila, na última entrevista que ela deu, inclusive chamam terraplanistas, uma mistura de Flamengo com terraplanista, achei muito engraçado. E ela falando isso, que ela não estava comprando a SAF do Vasco. O Juca Kfouri, que é corintiano, né, não é muito ligado ao Palmeiras, mas é um grande jornalista. Disse ele que a Leila está ligando, mas ela vai comprar. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Vivemos fato, não vivemos como um certo estudante, jornalismo que você não está vendo, que a Crevisa vai comprar. Vamos esperar para ver se vira realmente fato. É capaz de até a criatura dizer que depois se sabia uma semana, mas jornalista que tem informação, mas não solta. Bom, mas de qualquer forma, a mídia se calou. Não se fala mais de obra, até porque foi o que os sócios votaram. Sei que tem uma parte ainda dos conselheiros que, inclusive, criou-se até um grupo político agora, que disseram que querem reformar o estatuto para que nunca mais futebol seja vendido, né? São um pessoal que se nega a entrar no século XXI, inclusive um deles é memorito, 6 pontos, não tinha pontuação para ser benemétrio e virou graças ao Eurico Miranda. Você, um aliado político, fiel ao Eurico Miranda, até hoje ele idolatra o Eurico Miranda. Mas, enfim, tem agora esse grupo também. Mas o nosso papel era de cobrar. Foi ampla a maioria dos sócios votaram e não se falou mais. Ainda mais com as 4 vitórias seguidas antes dessas 3, né, derrotas recentes, e a semifinal da Copa do Brasil. E uma parte está realmente, não vai falar, porque uma parte fechou com o atual presidente, uns por ser muito alinhados, sempre Vasco, né, há anos, né, aliados a sempre Vasco, não ficar por ali. Outros com um jogo político, né? A diretoria dá furos, informações internas, e eles, em compensação, fazem um trabalho de assessoria a 0800.
Então, a mídia está, a parte da mídia vascaína está na zona de conforto, está muito cômodo do jeito que está. Em vez de cobrar um novo investidor, aplaudiu um empréstimo de 80 milhões, que não se sabe depois como que será pago. Ah, se ganhar a Copa do Brasil, beleza, mas aí, hoje é um ponto de interrogação. Se não ganhar a Copa do Brasil, vem o Ryan, vai começar com o ano passado, vender um almoço para garantir a janta. Vocês lembram? Porque eu acho que vendeu o Dedé, né? Para pagar. Acho que até que o Dedé valia mais que o preço que o Cruzeiro pagou. Mas o Vasco estava desesperado por dinheiro, tinha que ajeitar qualquer grana. E acho que deveríamos, né, ainda mais esses grandes que nunca são, a CBF nunca recusa credenciamento, ou seja, tem mais inscritos, eu acho até que essa é a política da CBF, então por isso nos ajude, se inscreva, ative o sininho, porque a gente fica um trabalho também muito limitado, porque a gente quer ter uma voz, pelo jeito eu sou uma discordante, porque os outros não cobram, e eu sempre cobro, né, seja na vitória, seja na derrota, porque a maioria de sócios votaram para o Vasco virar uma SAF, e hoje está uma associação. Uma SAF, FEC, porque quem administra a associação. A torcida também não espero que as organizadas cobrem, porque tu vê que até quando o Vasco não estava legal no Campeonato Brasileiro, lá no ensino, ninguém evitava cobrar do Pedrinho. Também jogo político, ingresso ao 0800, churrasco. Mas até eles vejam um jogo político. Agora, o que a gente que deveria fizemos juramento com verdade, divulgar a verdade, ir atrás da verdade, onde ela está, não deveríamos fazer jogo de quem está no poder. Deveríamos ser a voz na minoria, nas que tem poucas vozes, que não pode fazer barulho sozinho, que é no caso os sócios que votaram pela ampla maioria do Vasco virar SAF, o novo investidor. Tiago, aí tem a briga societária, né? Tem coisa na justiça a ser resolvida, eu sei muito bem disso. Mas cabia a direção ir atrás desse novo investidor, fazer que e convencer esse novo investidor a comprar parte da ICAP. Mas como eles mesmos dizem, se vão atrás de um novo investidor, vai desvalorizar o produto. E eu acho que não tem expectativa disso mudar a curto prazo, visto que se o Pedrinho ganhar a Copa do Brasil, não adianta ninguém se candidatar, que ele vai ser reeleito e vai continuar enrolando o torcedor sobre a venda, né, da SAF, né, já que
sempre Vasco, pelo visto, sempre quis, era mesmo se apoderar do futebol. Então, é isso, galera. Até o nosso papo editorial da hora do almoço. É data da FIFA, é mais papo editorial mesmo, mas né, o elenco, dependendo da hora que todo mundo estiver vendo esse vídeo, o elenco vai ser representado no Centro de Treinamento Márcio Barbosa, começando a se visar os preparativos para o jogo contra o Grêmio, muito possivelmente um finalzinho, mas com um primeiro dia após fogos é mais regenerativo, muito possivelmente na quarta-feira que começam os coletivos, aí sim visando o substituto dos 4 desfalques que eu falei no Boa Noite. Até mais.